TV Hopeful, aprenda ouvindo. Imagina só a cena. Você é um pesquisador, está em Praga, do outro lado do mundo, e de repente começam a chegar as notícias. Um furacão, o Katrina, atingiu a sua cidade, Nova Orleans. Nossa. E a sua única janela para essa realidade é a TV. Sabe, com aquele fluxo sem fim de imagens sensacionalistas, helicópteros, repórteres falando em caos total. A ansiedade é esmagadora. Imagino. E essa experiência, que foi real para um dos autores da nossa fonte de hoje, foi o que deu start para uma investigação muito mais profunda sobre o comportamento humano em desastres. Exatamente. E é nessa investigação que a gente vai mergulhar. O nosso foco hoje é um dos motores mais poderosos e, olha, talvez um dos mais mal compreendidos do comportamento humano num desastre. O medo. Isso. Porque a gente tem aquela ideia, né? A narrativa que a gente sempre vê é que o medo leva ao caos, ao pânico, cada um por si, totalmente. Mas a análise que a gente tem aqui, que cruza psicologia, sociologia, criminologia, ela propõe algo que, assim, vira essa ideia de cabeça para baixo. Vira mesmo. A gente vai explorar como o medo pode, na verdade, inspirar atos de ajuda, enquanto a ausência do medo pode ser o verdadeiro gatilho para o comportamento antissocial. É um paradoxo, né? É um grande paradoxo e desafia quase todo o que a gente acha que sabe. Certo, então vamos começar a desconstruir isso. A imagem que todo mundo tem na cabeça é de pânico em massa. Pessoas correndo sem direção. O clichê de Hollywood. Mas isso se sustenta na pesquisa séria? Olha, essa é uma das maiores diferenças entre a percepção popular e o que a ciência disse. A sociologia de desastres, que estuda isso há muito tempo, mostra que o pânico em massa, tipo essa fuga histérica e descontrolada, é incrivelmente raro. Sério? Raro, muito raro. O que as pesquisas mostram, de forma consistente, é que sim, as pessoas sentem um medo intenso, às vezes paralisante, mas as ações delas tendem a ser surpreendentemente racionais e, o mais importante, pró-sociais. Pró-sociais. Você quer dizer de ajudar os outros? Exatamente. O primeiro instinto de muita gente não é sair correndo, mas sim checar se o vizinho tá bem, ajudar a resgatar alguém, dividir o pouco que tem. Isso faz sentido, né? A solidariedade. Mas aí fica a pergunta: como a gente explica as outras imagens? Os saques, a violência, atos que parecem puramente egoístas e que dominam o noticiário. Pois é. Se a tendência é ajudar, de onde vem isso? Isso. É aqui que a análise fica fascinante, porque ela vai buscar a resposta na criminologia, que olha para o problema de um jeito totalmente diferente. Ah, interessante. A criminologia sugere que o problema não é a presença do medo, é a ausência dele. Existe um conceito na área chamado fearlessness, ausência de medo. Ausência de medo. Ué, mas isso não soa quase como coragem, uma virtude? Poderia ser, mas não é bem isso. Em termos clínicos, isso se refere a indivíduos com baixa excitação fisiológica. Pensa assim, uma frequência cardíaca que não acelera no estresse, baixa condutividade da pele. Ah, entendi. É a pessoa que não sente aquele frio na barriga. Exato. E por causa disso, elas buscam estímulos muito mais intensos e, o ponto crucial, são menos sensíveis a punições. E essa característica tem uma correlação bem forte com o comportamento antissocial desde a infância. Nossa! Então a teoria é que, num desastre, o medo que todo mundo sente, aquele "estamos juntos nisso", pode motivar o heroísmo? Uhum. Enquanto a pessoa que não sente esse medo vê a situação de outra forma, como uma oportunidade. Exatamente isso. Para a maioria, o medo ativa um instinto de proteção, de cooperação. Para alguém com essa característica de ausência de medo, o desastre remove as barreiras. A polícia está sobrecarregada, as regras sociais estão suspensas. A punição é improvável. É improvável. Então a situação não é vista como ameaça, mas como oportunidade. É o exato oposto do que a intuição diz.
Não é o medo que causa o caos, é a falta dele num pequeno grupo que explora esse caos. Mas, sabe, isso não só um pouco determinista? Como se algumas pessoas fossem, sei lá, programadas para isso? Fico meio desconfortável com essa ideia. Parece que ignora todo o contexto. É uma ótima ressalva. E a fonte não diz que é um destino biológico. A ausência de medo é um fator de risco, não uma sentença. É aí que entram outros elementos, e um dos mais importantes é o que o sociólogo Robert Agnell chama de preocupação social. Preocupação social. O que seria isso? Tipo uma bússola moral? Pode pensar assim. É a ideia de que nós humanos temos uma inclinação para cuidar dos outros, para cooperar. A gente não é só egoísta. E um desastre tem um efeito bem complexo nisso, porque, contra a lógica, uma quantidade moderada de tensão, de estresse, como a de um desastre, pode, na verdade, aumentar a nossa empatia. Pera, como assim? O estresse de um desastre pode deixar a gente mais empático? Pode. E funciona pela identificação. Quando a gente vê outro sofrendo de uma forma que a gente pode imaginar, quando sentimos a mesma vulnerabilidade, isso fortalece os laços. Aquele pensamento de poderia ser eu, sabe? Sei. Aquela família perdeu tudo, como a minha poderia perder. Isso. Esse sentimento compartilhado de fragilidade pode intensificar o desejo de ajudar. É o que a gente vê nas histórias de vizinhos que se juntam para resgatar pessoas, para dividir comida. Entendi. Então, num estresse moderado, a empatia pode até crescer. Mas e o ponto de ruptura? O que faz essa cooperação quebrar? A gente também vê imagens de pessoas brigando por água. Sim, o estudo aponta duas condições principais onde essa preocupação social se quebra. A primeira é a mais óbvia: competição aguda por recursos escassos, a luta pela sobrevivência. Exato. Quando é o último galão de água, o último remédio. A lógica da cooperação pode ser substituída pela lógica da sobrevivência da sua família. O nós do grupo maior encolhe para o nós da família. Certo. E a segunda condição? A segunda é talvez mais profunda. São as condições pré-existentes na comunidade. A preocupação social não é igual em todo lugar. Em locais que já sofrem com pobreza extrema, discriminação, os laços sociais já são mais frágeis. Se você soma isso à presença de modelos de comportamento criminoso, como gangues, você tem um cenário onde essa preocupação social já estava baixa antes do desastre acontecer. Ou seja, o desastre não cria o problema do nada. Ele age como um revelador das fraturas que já existiam ali. Precisamente. Um desastre expõe a verdadeira saúde de uma comunidade. Onde os laços são fortes, ele pode até fortalecer. Onde já estão fragmentados, pode levar ao colapso. Isso me leva a outra dimensão. A gente falou do medo como algo interno, quase biológico. Mas é curioso, né? Parece que o medo que a gente sente hoje é diferente. O mundo é, em várias métricas, mais seguro, mas a percepção é de perigo constante. Sim, e o estudo aborda isso de forma central. A fonte argumenta que o medo não é só uma emoção crua. Ele é moldado pelo que o sociólogo Frank Furedi chama de roteiros culturais. Roteiros culturais. É. A história que uma sociedade conta sobre uma ameaça influencia demais como as pessoas sentem o medo. Não é só o que acontece, mas a narrativa sobre o que acontece. E a fonte dá algum exemplo disso? De como funciona na prática? Dá um exemplo muito forte. Compara a resposta a duas grandes inundações na Inglaterra, com décadas de diferença. Nos anos 50, a narrativa dominante era de perseverança, resiliência. A mensagem era: vamos arregaçar as mãos e reconstruir juntos. Ah, o clássico Keep Calm and Carry On britânico, imagino. Exatamente. O foco era na força da comunidade. Agora, avança para o ano 2000. Outra inundação, de escala parecida. E como foi? A narrativa foi o oposto. O roteiro era de ameaça sem precedentes, de vulnerabilidade, de trauma. O foco mudou da resiliência para a fragilidade. A conversa não era sobre superação, mas sobre achar culpados, a falha do governo. Nossa, que mudança. A menção ao altruísmo, à cooperação, foi mínima. A história foi de um povo indefeso atingido por uma catástrofe. E o que explica essa transformação?
Isso reflete uma mudança cultural muito maior. A gente vive numa época que se vê como muito perigosa, uma cultura do medo. E existe um verdadeiro mercado do medo. O mercado do medo? Sim. Políticos, empresas, mídia, muitos descobriram que o medo é uma ferramenta poderosa. Ele vende jornal, ganha eleição, vende produto de segurança. A fonte cita um pesquisador, David Altaid, que diz algo muito direto. O medo não acontece por acaso. Ele é socialmente construído e depois manipulado. E essa construção do medo se conecta com os rumores que sempre explodem durante um desastre, né? Diretamente. Num vácuo de informação confiável, o rumor floresce. A mídia tem um papel crucial aí. Ela pode acalmar com informação clara, mas quando ela falha, ou pior, quando ela mesmo vira um vetor de desinformação para ganhar audiência, perpetuando histórias de caos não verificadas. isso, ela ativamente constrói o medo. E esses rumores aumentam a percepção de risco muito além da realidade, e isso muda o comportamento das pessoas. Alguém pode não sair de casa com medo de saque, um medo baseado num rumor, e acabar numa situação muito pior. Ok, então já cobrimos a psicologia individual e as narrativas culturais. Mas e a estrutura da sociedade? O que acontece com as regras, as leis, as normas sociais num desastre de grandes proporções? Elas somem? Em casos extremos, sim, elas podem se desintegrar. E a sociologia clássica nos dá duas ferramentas para entender isso. A primeira é de Emily Durkheim, o conceito de anomia. Anomia. Já ouvi esse termo. É a ausência de normas, certo? Exatamente. É um estado onde as regras que guiam nosso comportamento, elas colapsam. Um desastre é uma mudança social violenta e rápida. As instituições que garantem a ordem podem deixar de funcionar. Nesse vácuo, o comportamento desviante vira uma possibilidade. Entendi. E o segundo conceito? Você falou que eram dois. O segundo é ainda mais sombrio. Vem do sociólogo Norbert Elias e é a ideia de descivilização. Descivilização. Soa pesado. E Elias dizia que ser civilizado não é nosso estado natural. É um longo processo de aprendizado onde a gente internaliza controle sobre nossos impulsos, como a violência. Esse autocontrole, que ele chama de hábitos, é como uma segunda natureza. E um desastre pode desfazer esse processo. Segundo Elias, em tempos de medo e insegurança extremos, esse hábitos pode se desintegrar. As normas que nos impedem de ser violentos no dia a dia podem se tornar irrelevantes. É um processo de regressão, onde os freios sociais são liberados. É uma ideia arrepiante, que a nossa civilização é, na verdade, um hábito que a gente pode perder. Então, um desastre pode, literalmente, retroceder o relógio social. Essa implicação, o medo e a insegurança profundos podem desencadear um processo de descivilização, onde as comportas que continham comportamento antissocial são abertas, tornando o crime muito mais provável. Uau! Vamos tentar amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir as grandes ideias, começaríamos com essa inversão. O medo não é o vilão. Sua presença pode inspirar heroísmo. É a ausência dele, a tal fearlessness, que é um grande fator de risco. Isso. E vimos que a preocupação social, a nossa empatia, age como um amortecedor. Mas ela tem limites e pode ser corroída pela competição por recursos e, mais ainda, por problemas sociais que já estavam lá antes. E, por cima de tudo, a camada cultural. Nosso medo não é puro. Ele é moldado por roteiros culturais, pela mídia, por um mercado do medo. E, nos casos mais graves, o próprio tecido social pode se rasgar, levando à anomia ou até essa descivilização. Exato. E, para fechar, a fonte nos deixa com a reflexão final, uma pergunta que parece acadêmica, mas tem implicações práticas enormes. A pergunta é: o medo é uma tensão em si? Ou ele é só o resultado de uma tensão? Ajuda a gente a entender a diferença no mundo real. Tensão versus resultado da tensão. Olha, se o medo é só o resultado de uma tensão, tipo perder a casa, não ter comida, a solução é logística. Entregar suprimentos, construir abrigos. Mas se o próprio medo é uma forma de tensão, isso muda tudo. Muda como?
Significa que a ansiedade constante, a angústia alimentada por essa cultura do medo e pelos rumores antes e durante um desastre pode ser um gatilho direto para o comportamento criminoso, mesmo em quem não sofreu perdas materiais. Nossa. Isso sugere que gerenciar a narrativa de um desastre, combater a desinformação, promover a calma, é tão vital para a segurança quanto a resposta física no terreno. A batalha contra o caos não se trava só com barcos e helicópteros, mas também com as histórias que a gente conta. A gestão da crise é, em grande parte, a gestão do medo. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.